Triste eu andava tão só a vagar, não tinha esperança, era só solidão. Mas Deus disse: filho, vem, volta ao lar, e assim bem seguro me resgatou. Deus deu-me forças, me libertou, e com sua mão me sustentou. Por sombras e vales foi meu andar, guiou-me seguro tua mão. Andei sobre espinhos, perigos sofri, em tempos difíceis, não só eu vivi, mas Deus ao meu lado veio logo estar, e assim bem seguro me resgatou. Sombras e vales foi meu andar, guiou-me seguro tua Muito boa noite, meu irmão, minha irmã, graça e paz. Mais uma quarta-feira que o Senhor Jesus nos concede, mais um dia que pela sua graça e pela sua misericórdia temos a oportunidade de juntos estarmos reunidos através das tecnologias, reunidos por meio remoto, mas juntos podemos estar orando, juntos lendo a sua palavra, juntos louvando a Deus com cânticos, com hinos.
é aquilo que o Senhor Jesus tem nos concedido. E louvado seja o nosso Deus, pelo seu grande amor e pela sua eterna misericórdia que renova-se constantemente sobre as nossas vidas. Que Deus em Cristo esteja te abençoando nesse momento e que esse momento que agora temos possa ser um momento de graça e de misericórdia para a sua vida, de edificação, de bênçãos vinda do alto para a sua história. E assim, dia a dia, nós sejamos fortalecidos pela graça do Senhor. Pontualmente, aí 7h35, eu quero convidar você nesse momento para curvar a sua cabeça. Quero te convidar nesse momento para fechar os seus olhos. E nós vamos nesse momento falar com o Senhor. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos, vamos orar ao nosso Deus. Amado Deus, nosso eterno Pai, ao final desse dia, no meio, ó Pai, dessa semana, nós queremos, ó Pai, primeiramente te agradecer. Agradecer, ó Pai, por tantas e tantas bênçãos que o Senhor tem nos dado. Primeiramente a vida, a saúde, o sustento físico, material, o equilíbrio emocional, o Teu Espírito Santo que de forma abundante tem nos visitado, nos abençoado, falado ao nosso coração. São bênçãos, ó Pai, como nos ensina a Tua palavra, incontáveis. Bênçãos que vêm de todos os lados. E nesse momento, ó Pai, de uma forma especial, te agradecemos pela bênção que temos de podermos juntos, ó Pai, ler a Tua palavra, buscar instrução, auxílio para as nossas vidas. Também, ó Pai, queremos nesse momento rogar as Tuas bênçãos para que o Senhor esteja abrindo as nossas mentes e o nosso coração para compreendê-la e para aplicá-la na nossa vida, ó Pai. De igual forma, ó Pai, oramos nesse momento pelo nosso país, pela nossa gente, ó Pai. Oramos pela Tua misericórdia sobre nós. Rogamos, ó Pai, que o Senhor esteja sarando o nosso país. Sarando, ó Pai, a nossa nação, um momento tão difícil, tão triste, ó Pai, que atravessamos. Momento, ó Pai, que parece não cessar. Mas, ó Pai, nós confiamos em Ti e esperamos em Ti. Por mais que o mar revolto esteja, ó Pai, nós não olhamos para as ondas, nós não olhamos para os problemas, mas nós olhamos e continuamos a olhar para Ti, sustentados pelo Teu grande amor, ó Pai. É que nós podemos caminhar firmes e fortalecidos na Tua graça, na Tua esperança, ó Pai. Que o Senhor, ó Pai, esteja a nos abençoar nesse instante, abençoar, ó Pai, cada irmão, cada irmã, cada família, ó Pai, que está acompanhando essa transmissão. Que possamos todos, ó Pai, sermos visitados, abençoados e edificados nesse instante pelo Teu grande amor, abençoados, ó Pai, pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Fala ao nosso coração, ó Pai. Edifica-nos com a Tua palavra. Leva-nos, ó Pai, a Te louvar como o Senhor deve ser louvado por meio dos hinos, dos cânticos. E assim, ó Pai, que ao final desse momento estejamos, ó Pai, fortalecidos, mais alegres, mais, ó Pai, encorajados pelo Teu amor, pela Tua bondade na nossa história. Em nome de Jesus, ó Pai, que nós oramos e agradecemos-Te. Amém. Como é bom, meu irmão, minha irmã, termos alguns instantes no meio dessa semana, no meio, muitas vezes, de notícias tão ruins que recebemos de todos os lados, temos momento para lembrarmos daquilo que é maior, daquilo que é eterno, daquilo que não se perde, jamais se perderá. Temos momentos para orarmos, para lermos a palavra, mas também para cantar hinos ao Senhor. Nós vamos cantar um hino nesse instante, um hino no nosso hinário de número 351. Te convido a juntos louvarmos ao Senhor cantando este hino. Hino de número 351. Fez
essas palavras de vida. Só Jesus Cristo a todos dá belas palavras de vida. Sem Jesus salvação não há belas palavras de vida. Com amor conclama, para o céu te chama. Que alegre são essas palavras de vida. Que alegre são essas palavras de vida. Só Jesus Cristo é Salvador, pelas palavras de vida. Quer salvar todo pecador, pelas palavras de vida. Ele vivifica e nos purifica. Que alegre são essas palavras de vida. Que alegre são essas palavras de vida. Como são alegres, como são belas, como são maravilhosas as palavras do Senhor, as palavras de vida. E é sobre essas palavras de vida que nós vamos uma vez mais, com a graça do Senhor, meditar nesta noite. Hoje é o segundo estudo bíblico que nós estamos falando sobre esse tema, as doutrinas cristãs, estudando e praticando-as. Como é importante conhecermos as doutrinas cristãs. Alguns dizem que o estudo das doutrinas é desnecessário. Semana passada nós começamos a falar sobre esse tema e nós vimos sim porque é necessário. É necessário para que alcancemos a maturidade, a firmeza na fé. É necessário para que possamos uns aos outros nos auxiliarmos na caminhada com Deus. É necessário para que possamos promover o consolo e o fortalecimento mútuo em tempos de adversidades. Então, conhecer e estudar as doutrinas cristãs é uma forma de nos fortalecermos espiritualmente para que, conhecendo mais a Deus, conhecendo mais a sua palavra, estejamos prontos para as diversas situações que venhamos a encontrar em nossa história. Hoje, nós vamos começar a falar sobre o que é a Bíblia. Aquilo que na teologia é chamado de teontologia. O estudo da Bíblia, bibliologia, o estudo da Bíblia. O que é a Bíblia? Da onde ela surgiu? Qual é a autoridade que ela tem na nossa vida? Então é sobre isso que nós vamos começar a falar nesse instante. Eu quero que você abra a sua Bíblia. O nosso texto base é 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17. Quero que você abra a sua Bíblia nesse texto. Caso você não esteja com a Bíblia em mãos, você pode acompanhar. O texto vai aparecer aí no seu visor, já está aparecendo aí no seu visor. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça,
para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Hoje começamos a falar sobre o estudo da Bíblia. E primeiramente, precisamos confirmar que a Bíblia é um livro de autoria de Deus. Deus é o autor da Bíblia, mas foi Deus que pegou lá a caneta, que pegou lá a forma de escrever o texto e ele foi escrevendo? Não, Deus não é o autor imediato da Bíblia, como nós chamamos. Ele é o autor maior, o autor oculto da palavra de Deus. E ele delegou essa tarefa por inspiração a homens que fizeram-na durante a história. Então, quando nós vamos falar, e esse vai ser o nosso tema principal nessa noite, ao falarmos de inspiração, nós estamos falando que o autor da Bíblia, o autor da Escritura é Deus. É como se ao final do texto estivesse lá a sua assinatura. Porque tudo o que está ali escrito é a vontade do Senhor. Tudo que está ali escrito, daqui a pouco a gente vai ver isso na própria Bíblia, né? Tudo que está ali registrado é aquilo que Deus assim o quis. Há pouco nós vemos que toda a Escritura é inspirada. Não foi Deus que pegou o pincel, a caneta e a registrou. Mas Ele inspirou seres humanos para que ao longo da história, compreendendo e conhecendo a revelação de Deus, eles pudessem registrar, por meio da inspiração divina, a inspiração do Espírito Santo, eles pudessem registrar de forma verdadeira, de forma fiel, de forma íntegra, esta palavra. Então, quando falamos de inspiração, o que é a inspiração? A inspiração, como está aparecendo aí para você, refere-se à orientação divina, quer dizer, a orientação que Deus deu aos escritores da Bíblia, que o fizeram movidos pelo Espírito de Deus. O que é então, qual foi então a forma como Deus fez com que a sua palavra fosse registrada? Deus, através do Espírito Santo, ele orientou divinamente homens para registrarem, para escreverem, para lhe fazerem grafadas as suas palavras, a sua vontade. Eles não escreveram por si só. Eles escreveram aquilo que Deus queria. A Bíblia não é palavra de homens. A Bíblia não é a vontade humana. A Bíblia não é a interpretação de homens dos grandes fatos. A Bíblia é a palavra de Deus e Deus é o seu autor maior. Ele dirigiu homens e mulheres para que assim a registrassem. E aí você talvez fale assim, mas pastor, o senhor está falando que eles foram movidos pelo Espírito Santo. Como seria isso? Vamos ler mais um texto bíblico? 1 Coríntios capítulo 2, verso 10. Olha só, está aí aparecendo para você. Se você puder aí abrir na sua Bíblia, eu aguardo você abrir. 1 Coríntios capítulo 2, pode deixar a Bíblia por perto também, porque depois desse texto nós vamos abrir, não já imediatamente, mas daqui a pouquinho, vamos abrir em mais um texto bíblico. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 10. Deus, porém, revelou isso a nós. Ele está falando, o apóstolo Paulo está falando da sua vontade, da palavra de Deus. Porque o Espírito Santo sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. E aquilo que o Espírito Santo revelou, aquilo que ele inspirou homens para registrarem é a palavra de Deus. E por isso podemos confiar que aquilo que temos em nossas mãos é a palavra do Senhor. Não é orientação humana, não é vontade de homens, ela é a orientação divina, onde Deus, através do Espírito Santo, orientou homens para registrarem essa palavra. Mas como que o Espírito Santo agiu? O Espírito Santo, acompanhem comigo aí, olha só. O Espírito Santo
conhecendo completamente a palavra, a vontade de Deus. Afinal de contas, ele é Deus. Revelou-a aos autores humanos e supervisionou o seu trabalho. Eu gosto muito dessa menção aqui que a gente pode encontrar. Essa menção ela nos traz uma visão muito correta de como o Espírito Santo age. Alguns dizem assim, mas como que o Espírito Santo utilizou os homens para registrarem a palavra? Ele ficou soprando ali no ouvido as palavras, ele foi ditando letra por letra, e como que o Espírito Santo dirigiu o papel do Espírito Santo, sendo ele o próprio Deus, a terceira pessoa, o Deus Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. Ele revelou, ele ali conhecendo a vontade de Deus, ele dirigiu, ele supervisionou, ele guiou esses autores humanos no seu trabalho. Interessante que a palavra de Deus ela tem as suas características próprias do autor. Por exemplo, no Novo Testamento, nós temos bem próximos ali textos do evangelista Lucas e textos do apóstolo Pedro. E os estudiosos da palavra de Deus dizem que o grego utilizado em ambos os livros é um grego muito diferente. E é fácil entendermos porque Lucas era um homem muito sábio, estudado. Ele mesmo diz que ele registrou aquelas palavras após acurada pesquisa. Ele era um homem de letras. Pedro era um pescador, um trabalhador braçal. Ele mesmo diz que as muitas letras o confundiam. Mas isso não quer dizer que ele escreveu algo errado. Isso quer dizer que ele escreveu dentro da sua simplicidade. E Lucas escreveu dentro da sua eloquência. O Espírito Santo revelou essa palavra, o Espírito Santo inspirou essas pessoas, o Espírito Santo supervisionou esses homens no registro da sua palavra. Foi assim que o Espírito Santo agiu. Foi assim que o Espírito Santo dirigiu, e aquilo que temos em nossa mão é a palavra da verdade. Não é a palavra de Lucas, não é a palavra de Paulo, não é a palavra de João, não é a palavra de Pedro, é a palavra de Deus, porque o autor maior, como a gente viu, né, até agora há pouquinho, o autor maior é o próprio Deus. Eu gosto muito dessa lembrança aqui. O autor da Escritura é Deus. É a assinatura dele que está no final. A palavra tem a sua marca, a marca de Deus. Os detalhes ali são detalhes do Senhor. A mensagem é de Deus. O escrito é um escrito de Deus para a nossa vida. Por isso que nós podemos dizer, sim, o autor da palavra é Deus. Mas quando a gente fala de inspiração, é importante também a gente tentar entender um pouco melhor, um pouco mais aprofundadamente, o que é essa inspiração. Para facilitar a nossa compreensão, eu fiz essa pequena organização aqui, que eu acho que fica bem claro para nós. A inspiração, ou a compreensão de que Deus é o autor da palavra, ela pode ser definida em 3 palavras ou 3 conceitos que estão girando ao redor do conceito de inspiração. Então a gente falou há pouco que inspiração refere-se à orientação divina dos escritores da Bíblia, pois eles escreveram não por vontade humana, como vai dizer Pedro, mas escreveram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo de Deus. Então essa inspiração, melhor dizendo, essa orientação, essa supervisão desse trabalho de homens que foi feito por meio do próprio Senhor, por meio do agir do Espírito Santo. Então, esse é um tópico que nós não podemos deixar de lembrar. A inspiração refere-se à orientação divina, à supervisão do trabalho. Mas como nós falamos, Deus não anulou no processo de inspiração as características humanas. Eu comparei, citei há pouco, os escritos de Lucas e Pedro. Não quer dizer que um escrito é melhor que o outro. São escritos que partem de pessoas diferentes, que escrevem com o seu linguajar, o seu vocabulário próprio. Um médico, um homem das letras,
e um pescador braçal que, como ele mesmo dizia, as muitas palavras, as muitas letras, o deixavam perdido. Tinha essa dificuldade. Então, quando a gente fala de inspiração, e aqui eu quero falar um pouquinho desses três conceitos, nós falamos que a inspiração bíblica ela é, ao mesmo tempo, plenária, verbal e conjunta. O que quer dizer esses três conceitos? Quando eu falo que a inspiração bíblica, primeiramente, ela é plenária, quer dizer que ela é plenamente inspirada. Tudo, absolutamente tudo que está na palavra do Senhor, ela veio da orientação, da supervisão divina. Nada que está ali, e quando a gente fala de inspiração, a gente entende que Deus revelou a sua palavra, ele inspirou pessoas para registrarem-na, e ele deu a capacidade na história aos concílios para compreenderem o que era a palavra e separar de outros tantos escritos na época que nós podemos chamar de escritos apócrifos ou escritos deuterocanônicos, de outros cânones, de outras fontes. Na história não houveram apenas os 69 livros da Bíblia, houveram outros tantos, e concílios foram capazes de compreender o que era e o que não era a palavra de Deus. Cremos que o mesmo Deus que revelou a sua palavra, que inspirou homens para escrevê-la, que orientou-os, que supervisionou o seu trabalho, é o mesmo Deus que abençoou e dirigiu esses concílios para compreenderem isso. Então, quando a gente fala que a inspiração é plenária, quer dizer que ela é completa. Nada que está na Bíblia não foi por vontade do Senhor. O próprio Deus, o Senhor Jesus, diz isso. Que aquele que tirar um i ou um tio de sua palavra, também colherá isso na sua vida. Porque tudo que está ali é palavra de Deus. Ao mesmo tempo, dizemos também que a inspiração ela é verbal. Quer dizer, Deus inspirou. E aqui a palavra verbal ela é muito diferente do conceito gramatical de verbo que a gente tem aqui. Quando a gente fala de a classe dos verbos, né, nós estamos falando de um tipo de palavras, uma classe de palavras que que expressa ação. Quando a gente fala que a Bíblia ela foi inspirada de forma verbal, não quer dizer que ela foi inspirada palavra por palavra. Quer dizer que os fatos registrados foram inspirados. Deus não ficou ditando ali do lado de Paulo, olha Paulo, agora você vai escrever apóstolo de Cristo, não. Ali são as credenciais que Paulo mesmo tinha. Então as ideias, os conceitos, os contextos, estes sim foram inspirados pelo Senhor. A mensagem foi inspirada. Por exemplo, se você me contar um fato que aconteceu semana passada, que envolveu você e mais uma pessoa, e essa outra pessoa me contar esse fato, talvez alguns detalhes que você contou, essa outra pessoa não se lembre, e alguns detalhes que essa pessoa contou, você não se lembre. E isso não quer dizer que nenhum de vocês dois está faltando com a verdade. Isto quer dizer que vocês tiveram formas diferentes de absorver aquele fato. E se não houver contradição, ambas as histórias são verdadeiras. Quando Deus inspirou homens para registrarem-na, ele não inspirou literalmente, ele inspirou verbalmente, quer dizer, ele inspirou para que eles pudessem registrar a mensagem da palavra. A inspiração ela é plena, quer dizer, tudo que está na Bíblia é inspirado pelo Senhor. A inspiração ela não é sobre os detalhes, sobre as vírgulas. A inspiração ela é sobre a mensagem que está na sua palavra. E podemos dizer também que é uma inspiração conjunta. Quer dizer, não há contradição na palavra. O conjunto todo é inspirado, de tal forma que as promessas, profecias são cumpridas, os cumprimentos foram anteriormente anunciados, não há contradição, não há oposição, não há divergência. Há sim uma única obra, são 66 livros, mas são 66 livros que estão em total harmonia. 39 livros no Antigo Testamento que estão em harmonia. 27 livros do Novo Testamento que estão em harmonia, aproximadamente 40 autores diferentes que escreveram em harmonia, um período de mais ou menos 14 séculos, 1400 anos entre o mais antigo e o mais novo livro,
que também estão em harmonia. Duas línguas, duas sociedades muito diferentes, a sociedade hebraísta, judaica, que o Antigo Testamento escrito em grego, em hebraico e aramaico, e a sociedade greco-romana, o Novo Testamento escrito em grego koiné, dois contextos totalmente diferentes, mas estão em harmonia. Isso nos mostra que o conjunto da obra, a Bíblia como um todo, ela foi inspirada. A inspiração é completa, nada que está nela nós podemos simplesmente, não gosto disso, eu vou arrancar essa página. A Bíblia toda foi inspirada por Deus. A inspiração está na sua mensagem. E ela toda é o conjunto da obra, onde não há contradição, não há imperfeição, não há divergência. Isso nos faz compreender, então, ao analisarmos a própria Bíblia, que o mesmo Espírito que revelou, é o Espírito que assegurou que aquilo que Moisés, Isaías, Lucas, Paulo, Pedro e tantos outros, aquilo que eles escreveram, fosse a palavra de Deus dotada de autoridade divina e, a ênfase, não a mentira, a verdade, totalmente verdadeira. A Bíblia não é apenas um livro, ela é a palavra verdadeira de Deus. Nela está a vontade, a mensagem do Senhor. Nela estão os seus ensinos. Há pouco a gente viu toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Ali está aquilo que Deus quer para as nossas vidas. Para que todo homem seja perfeitamente habilitado, esteja pronto para a prática das obras justas. É o mesmo Espírito que revelou, que inspirou, que supervisionou, que orientou, que fez com que essa obra que está em nossas mãos fosse totalmente verdadeira. Pastor, para nós concluirmos, quais as consequências disso? Eu gostaria de, nessa noite e nessa série de estudos, eu tenho falado muito que nós vamos ver uma doutrina e a sua aplicação. Qual é a aplicação disso? A consequência dessa inspiração é que temos diante de nós uma escritura verdadeira. Uma escritura que tem autoridade e tem o direito de ordenar o que eu e você devemos fazer, como também proibir o que eu e você não devemos fazer. A Bíblia não é um livro de sabedoria. A Bíblia não é simplesmente uma orientação. A Bíblia é um livro de autoridade. Um livro de autoridade que nos ordena, que tem mandamentos, que tem imperativos. Não tem opções apenas. Não é um livro de, se você achar melhor, faça isso. É um livro que ordena o que devemos fazer e o que não devemos fazer. E que nós reconheçamos a Bíblia como a palavra do Senhor. Que nós possamos reconhecê-la e segui-la. Muitas vezes as pessoas leem a Bíblia, mas isso aqui não gosto muito não, pastor. Isso aqui era antigamente, hoje em dia é diferente, os tempos são outros. Não, quer ver só? Eu separei um texto aqui para a gente, antes da gente finalizar, Isaías 48. Pode acompanhar aqui. A erva seca e as flores caem. O tempo passa. Os tempos passam. As sociedades passam. Impérios se levantam e caem. Povos se levantam e caem. Mas a palavra do nosso Deus, ela sim, permanece para sempre. Louvado seja Deus por isso. Porque ela não passa. Ela é eterna. Aquilo que Deus orientou para nós, essa é a sua vontade. E Ele, de eternidade em eternidade, é Deus. E tinha orientado-nos por meio da sua palavra. A consequência dessa inspiração é que temos diante de nós uma escritura verdadeira e que é autoritativa e ordena a sua vida, o que você tem que fazer e o que você não deve fazer. Que eu e você possamos reconhecer a Bíblia como palavra de Deus. Possamos reconhecer a Bíblia como verdadeiramente palavra de Deus e não palavra de homens. Não simplesmente um conjunto aleatório de orientações, mas como a verdadeira, a real palavra de Deus. Que Deus assim nos abençoe, que o Senhor
nos edifique e nos desafie a vivermos a palavra do Senhor. Que possamos, sim, conhecer, estudar e praticar as doutrinas. E nessa noite, em especial, o desafio foi para reconhecermos a Bíblia como palavra de Deus. Reconhecê-la como autoridade para a nossa vida, autoridade para a nossa história. Vamos orar uma vez mais? Curve sua cabeça, vamos falar com o Senhor. Nosso Deus e nosso Pai. Ao final, ó Pai, desse momento de estudo, em que meditamos, ó Pai, a respeito do Teu livro sagrado, que o Senhor mesmo, ó Pai, nos capacite, nos leve, ó Pai, a reconhecê-la como autoridade da nossa vida. Não apenas, ó Pai, como um conjunto de instruções, mas como a Sua palavra. Não apenas, ó Pai, como um conjunto de sugestões, mas como autoridade nas nossas vidas. Ó Pai, que nós não venhamos, ó Pai, em hipótese nenhuma, a menosprezar a autoridade da Tua palavra, relegando, ó Pai, desprezando, ó Pai, aquilo que o Senhor ordena ou aquilo que o Senhor proíbe. Pelo contrário, que assim vivamos, ó Pai, para a honra e para a glória do Senhor. Que assim nos submetamos a esta palavra. Que assim, ó Pai, possamos sim verdadeiramente acatá-la como orientação para as nossas vidas. Como, ó Pai, verdadeiramente é instrução para a nossa alma. Ó Pai, nos abençoa nesse momento. Visita, ó Pai, nossos lares. Que o Teu Espírito Santo esteja a nos abençoar, ó Pai, e também que o Senhor esteja a nos proteger, a nos guardar, ó Pai. Nesses dias difíceis, dias tristes, que o Senhor, ó Pai, esteja a nos guardar nossas famílias, guardar, ó Pai, os nossos amigos, os nossos familiares queridos, guardar aqueles a quem amamos, ó Pai. Que assim, ó Pai, possamos caminhar nesta segurança e nessa fé, guardados pelo Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor nos abençoe e nos guarde assim que nós oramos, agradecendo, rogando a Tua bênção sobre as nossas famílias, sobre nossos lares, rogando a Tua bênção sobre o Teu povo, espalhado, ó Pai, pela nossa cidade, pelo nosso estado, pelo nosso país. Rogando, ó Pai, a Tua divina proteção sobre a Tua igreja, espalhada pela face da terra, hoje e para todos sempre, em nome de Cristo oramos. Amém e amém. Louvado seja o nosso Deus. Meu irmão, minha irmã, desejo a você um restante de noite abençoado, que Deus te guarde, que Deus te proteja, que Deus te guie dia após dia. Nesse domingo, especialmente, teremos a nossa escola dominical especial de Páscoa. Então, nesse domingo eu espero ver você acompanhando a nossa escola dominical. Nossa escola dominical, ela não é ao vivo, ela está disponível se você quiser vê-la mais cedo, se quiser vê-la mais tarde. O horário que você acordar no domingo, você vai entrar aqui no Facebook, você vai encontrar, ou você pode ir no nosso canal no YouTube também, você vai encontrar. Então, nesse domingo, acompanhe a nossa escola dominical. Deus tem uma mensagem especial para nós, uma mensagem de bênção, de paz, mensagem de vida, mensagem de esperança. Que nós possamos ser edificados por essa mensagem. E também, nesse domingo, o culto da noite será o culto especial de Páscoa. Momento especial para agradecermos o Senhor, o nosso Salvador. E também rogarmos que Ele nos sustente, nos guarde e nessa esperança caminharmos dia após dia. Irmão, minha irmã, que Deus te abençoe. Que Deus seja com você hoje e pelo teu caminhar diário. Vou colocar aqui para você um hino, um louvor, um cântico, que ele possa abençoar a tua noite, alegrar a tua história, e assim você tenha um restante de noite, um final de semana, um restante de semana abençoado. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Que o Senhor Jesus seja com você hoje e sempre. Amém e amém. Se dor
Sou feliz, ó feliz, sim eu sou, com Jesus meu Senhor. Sou feliz, bem feliz, sim eu sou, com Jesus meu Senhor. Sou feliz, ó feliz, sim eu sou, com Jesus meu Senhor. Sou feliz, bem feliz, sim eu sou, com Jesus meu Senhor.